Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje é a nossa 8ª aula do estudo do tratamento dos espíritos. Hoje vamos falar a respeito da preparação do doutrinador e do ambiente. Conosco está aqui a nossa irmã Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Silvio. Então vamos começar aqui o nosso estudo, formulando aqui a nossa prece de início da nossa atividade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Lembramos que nós seguimos aqui a apostila do curso de Doutrinador de Espírito da Liga. Essa apostila pode ser acessada aqui mesmo, pelo vídeo. Abaixo do vídeo tem um link em que, clicando no link, abre um arquivo de PDF com a aula de hoje. Então, quem estuda aí à distância pode também acompanhar aí pelo material, certo? Pode imprimir, enfim, né? Fique à vontade. E também vai aqui o nosso contato do número de WhatsApp, que pode, quem tiver interesse, né, necessitar de alguma informação, alguma orientação, pode entrar em contato conosco. Uhum. Muito bem. Então, vamos começar com aqui o nosso estudo de hoje, que é a preparação do doutrinador e do ambiente. Participação do doutrinador. O doutrinador também tem fundamental importância para o tratamento dos espíritos, porque, enquanto o médium faculta o corpo carnal para a comunicação, e através do corpo carnal ocorre o choque anímico, o doutrinador, nos instantes que dialoga com o espírito, representa para o espírito comunicante os recursos que o Criador põe à disposição para retirá-lo da situação de perturbação, dor e sofrimento que se encontra, sendo o ministrador dos dons divinos. E, portanto, nestes instantes, o doutrinador se transforma em ministro de Deus. Elementos fundamentais. Para o doutrinador, são fundamentais os mesmos dois elementos já referidos para o bom desempenho da mediunidade. A forma de adquiri-los e desenvolvê-los é o mesmo que já foi indicado para os médiuns. Elementos acessórios. Como elementos acessórios de relevância para o doutrinador, destacamos 2 elementos. O desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento intelectual entendido como culminância do estudo acadêmico, grau de escolaridade e acervo cultural que o doutrinador apresenta. O doutrinador, no momento em que ocorre o diálogo, deve receber intuição de como conduzir a conversa, no sentido de bem orientá-la para conseguir lograr um bom tratamento no menor interregno de tempo. Em outras palavras, ser eficiente sem ser apressado. Há inúmeras maneiras de conduzir a conversa, mas existem palavras e expressões mais objetivas e precisas que outras, que atingem o interesse e a atenção do espírito comunicante, facilitando a comunicação e o despertamento. O doutrinador não conhece profundamente a situação do espírito comunicante, mas os mentores que assistem o doutrinador conhecem
e procuram passar-lhe, por intuição ou por sugestão, as palavras, as frases mais acertadas e que mais tocam a sensibilidade do espírito comunicante. O doutrinador precisa estar atento e sensível a esta intuição dos mentores espirituais, oferecendo aos mentores espirituais um repertório mais variado de vocabulário e vários sensos diversificados de razão e moralidade. O doutrinador será um instrumento cada vez mais eficiente na doutrinação dos espíritos. O amor, muito acima de qualquer outra intenção, o doutrinador deve se prestar à doutrinação dos espíritos pelo muito amor que tem aos seus semelhantes. O tratamento dos irmãos necessitados é puro ato de caridade, sem nenhum outro interesse, um ato de verdadeiro amor fraterno. É da lei de Deus que cada um dá o que tem, e o doutrinador, para dar o amor, tem necessidade de ter desenvolvido esse amor em si mesmo. É necessário que, ao longo do tempo, na atual encarnação, o doutrinador tenha sublimado os seus sentimentos, depuradas as suas qualidades morais, porque quanto mais reserva moral dispuser, maior será a quantidade de recursos da espiritualidade que conseguirá captar e transmitir, impregnando-os com os elementos subjetivos da sua própria individualidade, facilitando ou dificultando o tratamento, atingindo o tratamento pretendido ou permanecendo numa situação aparente de boa vontade e de boa intenção, mas sem ter os elementos para atingir a meta colimada. O doutrinador deve primar para ser uma pessoa acima da média em conhecimento espiritual e moralidade. Precisa desenvolver o amor dentro de si mesmo e esforçar-se para adquirir sempre maior intelecto. A preparação do ambiente. O mundo espiritual é complexo e a doutrinação de espíritos, por incumbir-se a intervir no mundo espiritual, é também complexa e complicada. Da mesma forma que, ao molestar uma pessoa que faz parte de um bando, o bando de pessoas se volta contra nós. Ao envolver um espírito desencarnado pertencente a um bando, o bando dos desencarnados volta-se contra nós. Existe espírito desencarnado que vive só, desolado e abandonado, enquanto que outros pertencem a forças poderosíssimas do mal organizado. No tratamento de espíritos com que espírito o doutrinador está se envolvendo, não pode haver dúvidas e, para garantir a integridade do ambiente e dos praticantes de uma sessão mediúnica, é necessário a maior cautela e prudência. É necessário antepor as forças do bem, que nos sustentam, as forças do mal, que nos oprime e nos querem subjugar. Desta forma, o ambiente em que se realiza a sessão mediúnica deve ser antecipadamente preparada para sua realização posterior. É necessário que o dirigente do trabalho, dentro do seu conhecimento, solicite preparação do ambiente para a realização do trabalho prático mediúnico. Nas sessões práticas mediúnicas sérias e feitas com o objetivo de despertar espíritos desencarnados que se ligam às pessoas, é montado pelos trabalhadores de Deus e de Jesus no mundo espiritual
o aparato necessário e sofisticado, indispensável para auxílio dos espíritos desencarnados. Nestas sessões, portanto, tem-se o recurso necessário para o despertamento dos espíritos desencarnados, o que é conseguido com bons resultados. Os casos de obsessão complexa não são tratados nesses trabalhos, já que a desobsessão é atividade específica. Exige grande conhecimento, vontade e elevação espiritual do dirigente e dos médiuns participantes. Observa-se que as sessões práticas mediúnicas são realizadas em sessões particulares ou em sessões no centro espírita. Como já foi referido, as sessões particulares são desaconselháveis e, em regra geral, não devem ser realizadas, pois não têm toda a proteção de que dispõe um centro espírita. O médium pode ser envolvido com perseguições espirituais, com obsessões, evoluindo para os casos de fascinação, subjugação e possessão. O trabalho para o bem exige trabalhadores dedicados, mas não exige heróis. O mundo espiritual é muito complexo e, para realizar atividades que vão intervir neste mundo e nos habitantes deste mundo, é necessário que tenhamos a proteção necessária e indispensável de Deus e de Jesus. As sessões em centro espírita devem ser preferidas e, se possível, deve ser o único lugar para as práticas mediúnicas. É facilmente compreensível esta preferência. Uma sociedade espírita, quando é fundada, obedece a planos longamente meditados e projetados no mundo espiritual. Além de ser preciso preparar e selecionar os trabalhadores encarnados, que serão os dirigentes, os doutrinadores e os médiuns. Além desta preparação no mundo material, existe uma preparação e uma movimentação muito maior no mundo espiritual, pois há a necessidade da casa espírita ficar sob a proteção, orientação e assistência de espírito superior, de espíritos iluminados, dos trabalhadores de Deus e de Jesus, constituindo as várias equipes permanentes que cuidarão de todas as atividades da sociedade espírita. Portanto, as equipes para os trabalhos mediúnicos, bem como para os espíritos iluminados, que serão os dirigentes espirituais sob a supervisão direta de espírito superior, já estão constituídas, montadas e em prontidão para o trabalho desta forma. Um centro espírita conta com todos os recursos. Trabalhos mediúnicos fora das sociedades espíritas não têm toda esta proteção do mundo espiritual, tendo-se conhecimento, principalmente, da organização espiritual dos espíritos voltado para a prática do mal. É efetivamente uma temeridade praticar sessões mediúnicas fora das sociedades espíritas. Cria-se condições ideais para os médiuns e dirigentes desses trabalhos particulares serem vítimas de espíritos brincalhões, zombeteiros
e espíritos obsessores, o que poderá vir a comprometer a obra de boa-fé que estes trabalhadores encarnados se propuseram a executar. É necessário ainda considerar dois elementos: o campo de força espiritual, o reduto fluídico. O campo de força espiritual. O nosso pensamento bom, juntamente com as nossas boas atitudes, em obediência aos ensinamentos de Jesus, cria ao nosso redor um campo fluídico bom, que isola de nós os espíritos que possuem vibrações ruins. Entretanto, o pensamento é produção espiritual instantânea, e qualquer mudança de pensamento altera o campo fluídico à nossa volta. Se ocorrer pensamento que refoge dos ensinamentos de Jesus, o campo fluídico benéfico é enfraquecido, e o espírito voltado para a prática do mal passa a ter acesso à nossa organização psicofísica e à nossa própria mente. Fica-se desta forma vulnerável a qualquer ordem de espíritos desencarnados, principalmente vulnerável aos espíritos que têm vibração mental que refoge dos ensinamentos de Jesus, voltados para a prática do mal. O reduto fluídico. Em uma sociedade espírita, para a realização dos trabalhos práticos mediúnicos, é criado no ambiente onde se realizam estes trabalhos um reduto fluídico benéfico, sob o exercício da vontade do dirigente, se solicitado. O reduto fluídico benéfico é extrínseco aos médiuns, independe da vontade e do campo fluídico dos presentes a estes trabalhos e dos médiuns, e são elaborados pelos trabalhadores de Jesus, mobilizando as energias que provêm de Deus, dos espíritos co-criadores, dos espíritos superiores e dos espíritos iluminados, envolvendo o ambiente onde os trabalhos mediúnicos são realizados e impedindo a entrada de espíritos desencarnados que possam perturbar e interferir com a ordem, equilíbrio, harmonia e disciplina que devem existir no transcurso destes trabalhos para sua realização. Os espíritos desencarnados que irão receber tratamento são recolhidos e separados pelos trabalhadores de Jesus, que só permitem a entrada desses espíritos quando forem para serem tratados. Há infinitos estados diferentes de perturbação, obsessão, fascinação, subjugação, possessão, alienação mental, cristalização. Intrincadas e complexas situações kármicas, espíritos altamente endurecidos e infinitas situações de interligações espirituais, e somente são admitidos em um agrupamento de trabalhadores de Deus e de Jesus, encarnados e desencarnados, os irmãos desencarnados necessitados que vão lograr conseguir auxílio para suas necessidades. Os demais casos serão conduzidos para agrupamentos de tratamentos que reúnam condições para efetivamente tratarem o irmão desencarnado. Para o tratamento, são mobilizados fluidos anímicos dos participantes e, no final dos trabalhos, essas energias anímicas são recompostas através da reelaboração dos recursos fluídicos manipulados pelos trabalhadores de Deus e de Jesus, ministrados através do envolvimento fluídico oriundo das esferas superiores. Vê-se, portanto, a necessidade imperiosa do trabalho mediúnico ser realizado em uma sociedade espírita e dentro de um reduto fluídico protetor, face ao aparato e à preparação espiritual que esta atividade exige para que os seus participantes não sofram qualquer enfraquecimento, desajuste, perturbação, desequilíbrio ou se vejam vítimas de falange de espíritos voltados para a prática do mal. O dirigente do trabalho, pela sua prece, deve garantir a mobilização de todos os recursos que a espiritualidade coloca
à disposição para a realização destes trabalhos. Na sua prece inicial ou preparatória para o trabalho prático mediúnico, o dirigente deve solicitar a presença dos mentores espirituais, o fornecimento de recursos fluídicos, a criação do reduto fluídico, a presença de médicos espirituais, se quiser, e a presença de espíritos da alta espiritualidade, se quiser. Nós ficamos por aqui, então, no nosso estudo de hoje. Agradecemos aí a atenção de todos e esperamos estar juntos aqui numa próxima oportunidade, na próxima semana, né, se Deus assim nos permitir. Deus quiser. Possamos agora, na nossa prece final, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelos recursos que nos envolveram, nos ampararam nessa oportunidade, com a prece que eu vou pedir para que a nossa irmã Sandra possa formular para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas nos livre e liberte de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam.